Estamos aqui para mais um podcast da arte de tomar decisões. Olha, a nossa vida é feita de decisões e os nossos podcasts eles estão voltados para a gente discutir o processo decisório humano. E tem muita gente interessante, muita gente inteligente, muita gente com muito conteúdo para falar sobre o assunto. Hoje quem está comigo aqui é a Nádia. E a Nádia vai fazer o seguinte. Nádia, fala aí um pouco sobre você. Conta quem é a Nádia. Olá, Edgar. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de participar aqui com você desse tema tão interessante. Me apresentando então aqui para vocês rapidamente, eu sou a Nádia, eu sou psicoterapeuta e arteterapeuta. Trabalho com desenvolvimento humano, Trabalho com a terapia clínica, faço os atendimentos, atualmente de adolescentes e adultos, E trabalhando essa questão tão importante do autoconhecimento, Edgar? A gente vai falar hoje aqui muito sobre as decisões, E o que eu vejo, no dia a dia meu, clínico, é o quanto as pessoas estão muito perdidas atualmente, Muito desconectadas de si, Esse mundo bunny, que a gente vive, Já evoluiu de VUCA agora para bunny, O mundo bunny, volátil, incompreensível, enfim. E aí, então, as pessoas, o que eu vejo muito é o quanto as pessoas, elas se desconectaram realmente de si, dos seus sentimentos, das suas emoções. É uma vida muito voltada para fora, E as pessoas estão muito precisadas de fazer um olhar para dentro, Inclusive para conseguirem decidir pelo que elas querem na vida, Interessante. Veja, Nádia, me fala uma coisa. Você sabe que a gente toma até 35 mil decisões por dia. As nossas decisões, elas norteiam a nossa vida todo o tempo, Como é que você enxerga isso como terapeuta, com a sua convivência com as pessoas? Quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam para poder tomar decisões assertivas, racionais? Como é que você enxerga isso? Quais seriam as principais dificuldades? O que eu vejo muito, Edgar, as pessoas elas não se conhecem, Então, eu acho que aí está a primeira pedra no caminho, Então, às vezes, no começo de terapia, eu começo pelas perguntas básicas, Quem é você? E a pessoa nem sabe responder, muitas vezes, As pessoas falam, nossa, que difícil falar sobre mim, E aí elas ficam, então, é até difícil descrever quem elas são, E aí, como você vai tomar uma decisão na vida o que é valor para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é negociável, o que não é negociável. Então, acho que hoje, autoconhecimento é uma coisa que está muito carente, As pessoas estão falhas nesse aspecto, Atualmente, 5% das pessoas fazem terapia, o que é muito pouco, Então, temos aí uma esmagadora parcela de pessoas que vão atravessar a vida, tendo consciência, E consciência é uma coisa muito ampla, Aquilo que a gente entende como consciência, na verdade, é 1/10 do que a gente realmente tem de consciência, Você está falando em autoconhecimento. Como é que a gente pode desenvolver o autoconhecimento? Eu penso que, por exemplo, a meditação, a capacidade de você ficar olhando para as coisas, refletindo, ou se introspectar um pouco, é disso que você está falando? Isso. Tem uma coisa, você falou da meditação, que é muito incrível, Tem uma coisa que a gente trabalha na terapia transpessoal, Eu sou da abordagem transpessoal, que é a quarta força da psicologia, Então, uma das coisas que a gente trabalha na transpessoal é a expansão de consciência, E aí dentro desse guarda-chuva de autoconhecimento. Então, com a expansão de consciência, puxando o gancho também de meditação que você citou, a gente trabalha muito, então, na terapia transpessoal, a questão que a gente chama de reis, que é razão, emoção, intuição e sensação.
E isso tem muito a ver com, a pessoa se conhecer. Então, assim, quando eu vou tomar uma decisão, eu preciso, assim, e a gente é muito mental, né? Assim, a gente vai para a vida, para o trabalho, para as coisas que a gente tem que resolver, muito como mental, né? Com a razão. Só que a gente não é só razão, né? A gente também tem que conseguir prestar atenção. Tá, então eu penso isso, o que eu estou sentindo? O que o meu corpo está me falando? Quando eu falo sobre tomar uma decisão, quando eu estou com a expectativa de seguir um caminho ou outro, como o meu corpo reage? Né? Sensação. Que emoção é essa? O que eu estou sentindo? Isso me dá angústia? Isso me dá paz? Né? Intuição também, assim, o que meu sexto sentido ali está, o que está vindo de intuição? Né? O que a minha sabedoria interna está tentando me apontar? Então, não é só razão. Então, na transpessoal, a gente trabalha muito isso, né? Isso faz parte do autoconhecimento, né? A pessoa se vê como um ser inteiro, né? Não é só razão, não é só emoção, a gente é tudo isso junto. Então, acho que tem essa questão, né? Desse reis que a gente chama, né? Então, assim, no momento de decisão, seja uma decisão do cotidiano, do dia a dia, ou uma decisão complexa da vida, né? Então, prestar atenção nisso tudo, né? Minha razão, emoção, intuição, sensação, o que meu corpo está me falando? A gente fala que o corpo sabe, né? A alma sabe, só que às vezes a gente não escuta e a gente vai, e aí depois dá certo, não dá certo, mas assim, essa questão do olhar para dentro, a meditação, esse olhar para dentro, né? Seja da forma que for, mas essa parada, esse se olhar, né? Para se perceber. O que o meu corpo está me dizendo? O que a minha intuição está me dizendo? O que eu sinto sobre isso? Interessante isso. E quando a gente fala desse processo de intuição, que a intuição ela é inconsciente, né? Quer dizer, ela vem na nossa mente, ela não é uma coisa que a gente controla. Existem gatilhos mentais que aí são também conscientes, né? Por exemplo, a heurística, que seria também um gatilho que faz você tomar atitudes, porque a intuição muitas vezes ajuda você a tomar uma atitude rápida. Sim. Na verdade, porque você sente o problema. Mas o gatilho também da heurística, quer dizer, quando você toma uma atitude baseada em experiência, baseado no que você já viu, no que você já viveu, se confunde um pouco as duas coisas, né? E eu queria acrescentar dizendo que a intuição e a heurística talvez elas estejam muito influenciadas por vieses, né? Quer dizer, a gente tem os nossos vieses aí e acaba criando dificuldade, né? Você concorda com isso, com essa influência dos vieses na decisão? Sim, a gente fala, né, também, né, a transpessoal, né, assim, só para fazer um resumo, é trans, né, além da pessoa, né, não é só o pessoal. Então, assim, a gente vê muito essa questão da transcendência, né, nós não somos só físico, né, nessa visão que a gente, que eu estudo, né, que eu atuo, né, é mais do que além da matéria. Então, assim, a gente vê muito o que tem por trás, né? E nisso que você está falando desses vieses, né? Então, assim, eu tenho uma leitura de que, assim, nós não somos um eu, nós somos muitos eus, né? Então, todas essas vozes internas, né? Então, você falou, às vezes é uma intuição, mas, assim, tem um monte de voz na minha cabeça, qual que é a minha? Né? Qual que é a certa? Né? Então, assim, a gente é muito influenciado, né? Pela mídia, pela família, né? Por tantas coisas, né? Então são tantas vozes, e como saber qual é a minha? Em meio a tantas, né? Uhum. Tem um livro que eu li que fala assim, muito legal, uma frase que me marcou, que fala, né? Nós somos uma legião intrapsíquica de eus, né? E é bem isso. Então, assim, tem muita voz, né? E aí saber qual é a minha. Isso faz parte do autoconhecimento, né? Então, essas, né, são de influências sociais, essas são, né, tal, mas e a minha, né? Então, esse olhar para dentro ajuda você a saber qual é a sua verdade, que pode não ser a que está todo mundo falando. Nádia, eu queria agora te fazer uma pergunta que me ocorre aqui. Nós estamos falando de intuição, manipulação. A manipulação, ela interfere na intuição? O processo intuitivo, ele é influenciado pela manipulação? Uma pessoa que está sob um processo de manipulação, quer dizer, existe alguém interferindo na vida dessa pessoa,
isso chega a comprometer a intuição da pessoa? Como é que você vê isso? Porque, obviamente, a manipulação vai bagunçar o processo decisório dessa pessoa, né? Está sob a égide de alguma coisa. Mas a intuição também não pode ajudar? Me fala um pouco, manipulação e intuição, como é que fica? Então, tem uns estudos, né, que falam, Edgar, que as pessoas, né, elas podem estar vivendo em 3 possíveis papéis na vida, né, como todo mundo, né. E aí, dentro desse tema de manipulação, né, que você está trazendo, eu vou trazer esse conceito e a gente depois arremata ele com a questão. Mas assim, ou a pessoa está vivendo num papel de vítima, ou de algoz, ou de observador. Então, por exemplo, todos os relacionamentos que a gente tem, seja um relacionamento afetivo, familiar, de amigo, de trabalho, a gente está vivendo em um desses papéis. Então, por exemplo, a pessoa pode estar vivendo em um papel de vítima, né, se permitindo ser manipulado, ou vivendo num papel de algoz, fazendo a manipulação, né? E como a gente falou anteriormente, a gente vai para a vida e a gente decide as coisas e a gente vai, né, vivendo e de uma maneira bastante inconsciente, né? Outra coisa importante é que, assim, a gente sempre tem 50% de responsabilidade, né, meio a meio, sobre os relacionamentos que a gente atrai, né? Então, aqui a gente está falando de processo decisório, pode ser sobre qualquer decisão, mas, assim, por que eu atraio, eventualmente, um manipulador para a minha vida? Ou por que eu me permito ser a pessoa manipulada? Né? Então, tem essas questões, né? Mas você está colocando, desculpa te interromper, mas você acha que uma pessoa autoriza ser manipulada? Como é que é isso? A pessoa está consciente disso e não reage? Ou ela confunde isso com um outro sentimento qualquer? Como é que é isso? Sim, então, na verdade, não é que ela permite, né? Mas inconscientemente, né? Ela deixa que isso aconteça, né? Se ela tomasse consciência, óbvio que ela não permitiria que uma pessoa manipulasse, enfim, né? O tema que for na vida dela. Mas ela se coloca nesse papel, né? Então, por isso que a gente volta, né? O autoconhecimento é importante, né? Então a pessoa precisa identificar que papel que ela está vivendo na vida, né? E por que ela está vivendo esse papel. Então, a partir disso, né, ela pode, com essa tomada de consciência, definir, né, o que ela quer para a vida. Ela quer continuar aí nesse lugar, ela quer não estar mais nesse lugar, né? Então, assim, tudo é uma questão de tomar consciência. Mas é interessante, esse processo de manipulação, às vezes a pessoa se sente confortável, né? Ela cria uma zona de conforto ali, que para ela está tudo bem, ela está sendo atendida em alguns requisitos, e isso está tranquilo para ela, faz sentido isso, né? E o processo decisório nessas alturas nem existe completamente, né? A gente fala que tem muito a questão dos ganhos secundários, né? Então, assim, às vezes uma pessoa, só para dar um exemplo, né? Ela está no casamento, ela está infeliz e ela prefere ficar aí porque ela tem um ganho secundário de uma segurança ou de um status ou do que seja, né? Então, é isso, né? Às vezes a gente define pelas coisas também por conta de ganhos secundários, né? Pode não ser a melhor decisão, aquela que vai me deixar feliz, mas o que eu estou ganhando aqui que eu não estou a fim de abrir mão? Interessante. Sabe que nós vamos interromper agora o nosso podcast, porque a parte 1 está encerrada. Nós vamos voltar na parte 2. E na parte 2, eu vou perguntar para a Nádia sobre liberdade. Eu quero que ela fale para nós somos livres? Como é que funciona essa questão da liberdade? Como é que a liberdade interfere dentro do nosso processo decisório? Nós temos, de fato, livre-arbítrio? Vamos discutir um pouquinho esse tema. Até mais.